Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Então, nas aulas anteriores de história, a gente estava falando sobre a produção do café no Brasil, né? Como que ela começou, como que ela se desenvolveu. Falamos também que muitas vilas, muitos povoados surgiram também devido ao desenvolvimento da produção do café. Vimos também sobre o transporte desse café através dos trens pelas ferrovias brasileiras, né, que foram construídas na época. Então, o trem é um meio de transporte que não é tão caro, então foi construído bastante ferrovia nessa época para o transporte. Vimos também que o carro de boi era muito importante, né, que levava essa produção até os locais onde ia se colocar nos trens. Então, foram dois meios de transporte importantes na época. E hoje a gente vai continuar falando mais um pouco aqui sobre a produção do café, sobre o transporte do café também, como que ele é transportado para chegar a outros países onde é revendido esse café também. Então vamos lá na página 9 de vocês, com a apostila, vamos ver lá a continuação então. Comumente, os trens trafegavam com bastante velocidade pelas ferrovias. Em algumas situações, atravessavam montes e matas nativas, até chegarem às estações ferroviárias próximas às cidades, para descarregar ou carregar mercadoria, como o café. O Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, destacou-se como um local de grande produção cafeeira, mas a partir de 1870, as fazendas produtoras de café se concentraram em São Paulo, no oeste paulista. As ferrovias que ligavam essas regiões facilitaram a formação e transformação de muitas vilas e cidades. Então, pequenos locais foram se desenvolvendo, né, a partir do transporte do café por essas ferrovias. Então, ia se tornando maiores essas localidades por onde o trem passava, por onde se plantava também o café. O trem fazia o mesmo trajeto diversas vezes, parava nas estações e seguia até os portos brasileiros, onde ocorria o carregamento de mercadorias nos navios, inclusive de café, que começou a ser vendido para outros países. Naquela época, o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. O produto era exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Então vejam aqui, ó, um túnel que foi construído então para encurtar o trajeto. Então eles cortavam os morros, né, perfuravam os morros onde passaria as ferrovias para ficar um trajeto mais curto até os locais onde eles teriam que descarregar então os trens. Os trens são meios de locomoção que, além de mercadorias, podem transportar pessoas. Na construção das ferrovias, o uso de túneis facilitava a passagem dos trens, pois assim poderiam se locomover por dentro dos morros, cortando caminhos. Então vejam aqui como foi construído, né? E aqui, ó, veja que os trens passavam, ó, bem próximo ali no porto, bem próximo aos navios, já para descarregar. Tem aqui até as pessoas lá, ó, carregando os sacos de café nas costas para embarcar nos navios. Então, embarque de café no cais. Navios ancorados no Porto de Santos esperando o carregamento de sacas de café. Então vamos lá para a página 10 agora. Então vejam aqui, nós temos uma foto aqui. Ali diz, leia essa fotografia. Então observem bem essa foto, a legenda dela, para ver o que ela diz, que nós já vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Então, fizeram a leitura aqui. Então, aqui mostra, ó, uma casa de café, como eles chamam, né? Uma cafeteria em Lisboa, em Portugal, né? Então, ali está Arquivo Municipal de Lisboa, Lisboa. Então, de acordo com a leitura da imagem, vamos responder as questões. Registre as informações que podem ser retiradas da legenda e da foto. Então, a legenda aqui embaixo e aqui na foto, aqui na marquise, que está mostrando, né, o nome e mais algumas informações sobre o local. Então, fica onde esse local? Em Lisboa. Que ano que foi tirada a foto? Então, 1911.
Informações do letreiro e do cartaz. Então, no letreiro aqui está mostrando, né, o nome do local, então da cafeteria, casa de café. Mostra também o número, então, da sala, do edifício aqui. E mostra que é uma casa de café do Brasil. Que ela também tem, aqui não dá para ver direito, mas aqui no letreiro também mostra que essa casa de café está também na cidade do Porto, em Portugal, e em Sevilha, na Espanha, com esse mesmo nome. Então vamos colocar lá. Então a Brasileira, que é o nome, com Z, porque em outros países se escreve Brasil com Z. Só no Brasil que a gente escreve com S. Com se ver escrito com Z. 122, então o número do edifício. Então é uma casa especial de café. Vamos colocar para baixo que não vai ficar muito apertado aqui. Café do Brasil. Aqui também é com Z porque é como eles escrevem lá. Lisboa, Porto e Sevilha. Sevilha fica na Espanha, então vejo que não é só em Portugal, né? Era mandado para vários países da Europa, para os Estados Unidos, como falou na outra página, né? Espanha e Portugal ficam na Europa. Produto comercializado, então, era o café. Aqui agora, relacione a foto com o que estudamos até o momento e assinale as alternativas verdadeiras. O Brasil não vendia café para outros países? Então essa é falsa, né? Porque vendia para outros países. Eles levavam de navios para a Europa, para os Estados Unidos. Nós vimos aqui, né, uma casa de café especializada em café brasileiro, que tem filial, então, em Lisboa, na Espanha também, em Sevilha, no Porto, lá em Portugal também. A foto revela a importância da comercialização de café brasileiro em outros países? Verdadeiro. O café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa? Falso, não tinha como chegar, né, de caminhões, então era somente com navios que era transportado esse café para a Europa. Tem que atravessar o oceano, né? As plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais? Muito, né? Então foi transformando as paisagens brasileiras com a plantação do café, também transformando as vilas, os povoados por onde os trens passavam, por onde era plantado também o café. Então essa é verdadeira. Trens e navios foram meios de locomoção muito importantes para a comercialização do café no Brasil? Verdadeira também. Então nós vimos que foram meios de transporte muito importantes para comercializar, transportar esse café no Brasil e pelo mundo afora. O Brasil ainda hoje é o maior produtor de café do mundo, né? Em segundo lugar, parece que é o Vietnã, mas eu vou colocar para vocês ali no Zway, para vocês verem um pouquinho mais sobre isso também. Então, desde a época ali, como nós vimos na página anterior, né? O Brasil se tornou, então, desde aquela época, o maior produtor de café do mundo, que era transportado para a Europa e para os Estados Unidos. Hoje é transportado também para muitos lugares no mundo, certo? Então, nossa aula de história vai ficando por aqui. Depois vocês leiam lá, que a prof vai colocar alguns textos complementares lá sobre o café no mundo, sobre o Brasil ser o principal produtor de café do mundo ainda hoje, tá bom? E até a próxima aula a gente continua falando mais um pouco daí sobre o café, ok? Então até lá. Beijo.